Já falei, tem igreja bonita, mas igual essa. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, pelo seu coração, por você estar aqui conosco essa noite. Deus abençoe muito você. Abre o seu coração. Um dia tão especial, um dia tão importante, um momento tão precioso, que podemos estar juntos, como corpo, como igreja, celebrando aquele que vive para todo sempre. Amém, queridos? Eita Jesus, abra comigo sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 1. Vamos colocar de pé, por favor. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala: que bom que você veio. Lucas 24, versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Você pode dizer assim, ó: ele não está aqui, mas ressuscitou. Isso era lá atrás, né? Vou mudar isso aqui. Fala assim, ó: ele está aqui, porque ele ressuscitou. Vamos de novo: ele está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia. Pai, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para celebrar aquele que vive, aquele que venceu a morte. Pai, aquele que está conosco, aquele que habita entre nós, aquele que tem o controle do culto, das nossas vidas, de toda a situação. Pai, aquele que tem o controle da nossa família. Pai, nesse dia tão importante, Pai, para mim o feriado mais importante do ano, a data mais especial, na qual nós celebramos, Pai, a vitória, o triunfo do Seu Filho, ressuscitando, Pai, despojando principados e potestades, expondo ao desprezo, vitoriando com eles na cruz do Calvário, triunfando com eles na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo tão especial, por essa data tão especial. Queremos, ó Pai, consagrar todos esses momentos, esse culto, Pai, cada vida, cada casa, Pai, aqueles que estão conectados conosco, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo, que o mover do Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, Pai, o Senhor tem algo tão lindo para a Tua igreja, para a Tua noiva, Pai, o Senhor tem derramado algo tão diferente, e nós queremos, ó Pai, declarar que os nossos corações estão abertos, Pai, que as nossas mentes, que os nossos sentidos estão, Pai, sensíveis para poder ouvir, perceber, receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Estamos aqui para celebrar o triunfo do Senhor, a vitória do Seu Filho amado, Jesus Cristo, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor ressuscitou e vivo está, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor?
Aleluia! Santo Deus, nós te adoramos. Reconhecemos quem tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero convidar, nós vamos começar hoje de uma forma diferente. Nós temos uma apresentação do nosso coral de crianças. Pode assentar, por favor, queridos. Eu quero convidar as nossas crianças, o Ministério Infantil, a estar entrando aqui. Se você tem um lugar desocupado aí, queridos, do seu lado e não tem ninguém sentado, se você puder dar um sinal. Tem algumas pessoas em pé. Você que está em pé, querido, que está chegando, os diáconos também, por favor, me ajude nisso. Enquanto as nossas crianças... As crianças vão entrar diferente. Então deixa eu falar, enquanto elas estão se arrumando ali. Queridos, eu quero te dar 30 segundos. Eu aprendi, gostei disso, e você vai ser bênção na vida de muitas pessoas agora. Eu queria que você pegasse teu celular e você compartilhasse o link do culto com o grupo da tua casa, da tua família. Que você pegasse agora e mandasse para alguém: ora aí, Senhor, para quem que o Senhor quer que eu envio isso aqui? Para quem que o Senhor quer que eu mando? E eu sei que, queridos, nós temos colhido testemunhos de gente de muito longe, falando: eu assisti o culto, obrigado por você ter enviado, e foi extremamente importante para mim, motivou. De repente agora você tem esse momento. Os links, acredito que estão no grupo da igreja. Se você não sabe, peça para alguém aí do seu lado, compartilhe, mande para alguém. Amém? Deise, tudo bem aí, querida? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia e agora
Você pode dar um glória a Deus bem alto pela vida dessas crianças? Aleluia! Deus é muito bom. É a nova geração, né? Glória a Deus. Nós estávamos ali no fundo, a equipe de louvor, a gente orando, né, pelo culto. E nós começamos a ouvir as crianças lá ensaiando. A gente não queria nem orar mais, a gente queria só ouvir eles. De tão lindinho que estava, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Como Deus é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus, o único que morreu e ressuscitou por mim e por você, também é o único digno de ser louvado. Amém? Vamos ficar de pé na casa do nosso Deus, que nós vamos louvar esse Deus com toda a intensidade do nosso coração. A palavra do Senhor diz que, assim como o pastor leu, por que procurar entre os mortos aquele que vive? O Senhor ressuscitou e nós estamos aqui para celebrar a vitória dele. E a vitória dele também é a minha e a sua vitória. Aleluia! Glória a Deus. Você pode declarar assim comigo: Tetelestai. Está consumado. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Por isso nós podemos declarar que Ele é vitorioso, que Ele é adorado, que Ele é exaltado. Tu és, Jesus, adorado neste lugar. Tu és exaltado entre os povos, Jesus. Nós declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Declaramos, Jesus, que nós amamos a Tua presença, que nós amamos, Jesus, estar contigo, que nós somos a Tua noiva, Jesus, e que nós queremos Te adorar com toda a intensidade do nosso coração. Amém, queridos? Aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus vamos declarar. o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Eu te adorarei. Muralhas, Senhor, muralhas. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Levante suas mãos e declare: Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é imutável, Senhor, o seu nome. Adoramos, Jesus, o teu nome, declaramos, Pai. Pai, passeia, Pai, nessa casa, na sua noiva, na sua igreja, Senhor. Vem, Senhor, como um vento impetuoso. Vai tocando as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Pai,
da mesma forma que nós entramos, Jesus. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Oh, aleluia! Imutável, Senhor. O nome do Senhor é poderoso, é aquele que vai na frente, é aquele que abre os caminhos, é aquele a quem servimos, é aquele a quem adoramos. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Pegue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite a de dia. Erga suas mãos. Sua bênção chegou, comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Declare. digno de louvor. Tu és santo, Tu és Jesus. santo Oh, é o Senhor Deus poderoso, levante suas mãos e declare. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso.
Jesus. digno de louvor, Digno, Jesus. digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és Jesus, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, 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 santo. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos por um minuto. Há uma presença gostosa do Senhor neste lugar. Sinta o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor nos tocando. Yeshua, nome acima de todo nome. Passeie em nosso meio, Jesus. Sou sua noiva, Senhor. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem, Senhor Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Somos a sua noiva apaixonada, Jesus. Tua noiva apaixonada, Estamos te esperando, Senhor. esperando para dançar. Vamos todos declarar.
Sobre os montes, ora vem, Senhor Jesus, de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando, Senhor, te esperando para dançar. Santo, Santo, aquele que morreu como um cordeiro é aquele que passeia entre nós como um leão, aquele que morreu como um cordeiro para nos dar vida, ressuscitou, é aquele que nos guarda, é aquele que nos ama, aleluia. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Santo, 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 Leão da tribo de Judá, te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome, Jesus. Queria que os meninos abrissem a palavra do Senhor em Apocalipse 19:11. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Porque um dia ansiavam pela vinda do Salvador. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E nós estamos aqui novamente ansiando pela segunda vinda do nosso Salvador. E assim diz a palavra dele: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declare: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, o único digno, aquele a quem nós começamos a ouvir. Nós já estamos, Senhor, nos preparando, Pai, como um exército. Você pode marchar aí no seu lugar. Comece a marchar no seu lugar. Senhor Jesus, nós fazemos parte, Pai. Nós somos a tua noiva, Senhor. Nós queremos estar contigo, Pai. Nós sentimos o galopar dos cavalos, Senhor. Nós ouvimos, Pai. Declare: Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando, 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 pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Dos senhores, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Oh, 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 dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa
sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que Toda a casa, Pai, nós declaramos. se encha com a sua Declaramos, fumaça e que os meus Declaramos, olhos Jesus. sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Declaramos, Pai. Senhor dos Senhores e eterno Deus. Queremos declarar nessa noite. Queridos, isso não estava nada combinado, mas veio forte no meu coração. Oh, o Senhor está ministrando aqui comigo. Que há muitas casas aqui, nós estamos fazendo uma declaração tão forte. Que em toda casa se encha da tua fumaça. Da fumaça de Deus, do Deus vivo, da presença do Senhor. Daquilo que é poderoso. E nós sabemos que nós estamos comemorando a Páscoa. E foi assim a primeira Páscoa. Nós sabemos a história, foi passado aquele sangue do Cordeiro e aquilo livrou o povo de Deus, livrou os filhos do povo de Deus da morte. Mas em nome de Jesus está passando uma unção de vida aqui nessa casa hoje. Há uma unção de vida passando por cada cadeira, por cada família, por cada pessoa que está aqui. Há uma vida passando por você. Há o fluir do Senhor passando por você. Eu queria te convidar nesse momento, como se você estivesse passando o sangue do Cordeiro na sua casa. Que você colocasse suas mãos na direção da sua casa. E você vai fazer um sinal assim, com o sangue do Cordeiro na sua mão. Profeticamente, o sangue do Cordeiro na sua mão. Você está passando nos umbrais da porta agora. Nenhum anjo do mal poderá entrar na sua casa e poderá acabar com a sua vida, com a sua família. Há uma unção de vida passando sobre a sua casa agora. Há uma unção de vida. Há uma unção de vida. Nós vamos declarar. Oh! Se encha, Pai. Se encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Oh! Senhor dos Senhores Em toda a e terra! eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Oh, Deus. Jesus. Nós cremos, Pai. Cremos, Jesus. Como nós cremos, Jesus. Como nós cremos, Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Não procuramos entre os mortos, sabemos que o Senhor ressuscitou, está aqui e está em cada casa aqui representada, Jesus. Oh, aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! Te adoramos, Senhor! Exaltado Jesus! Adorado Jesus! Amado Jesus! Tu és tudo para nós, Jesus! Te desejamos, Jesus! Nós te Oh, declare! desejamos, toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma, Jesus. Toma o teu lugar, Toma o teu lugar, Jesus, nessa casa. O teu lugar, Jesus, nas nossas famílias.
o teu lugar no nosso coração, o teu lugar no nosso trabalho, o teu lugar nos nossos filhos. Toma o teu lugar, o lugar que é seu, Jesus. O lugar que é seu, Jesus. Nós entregamos tudo a Ti, Pai. Entregamos toda honra, toda glória, toda exaltação ao Teu nome, o único digno de receber toda honra, toda glória, toda exaltação, por todo o sempre, Pai. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas rendidas no Teu altar, entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa, entregamos tudo que somos, tudo que temos, entregamos tudo que viermos a ser, Jesus, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, amém? Nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos. As crianças, queridos, vamos de 1 a 8 anos. Nós temos um culto especial para vocês. Não sai desse. Juniores não tem, de 1 a 8 só. Juniores vão ficar aqui. Queridos, você que desocupou um lugar do seu lado, se você quiser fazer um sinal com sua mão. Os jovens, se quiser sentar aqui na frente, querido, senta no chão, nos degraus aqui, não tem problema. Mas não sai desse ambiente, por favor. Isso. Pegue o seu lugar. Se precisar colocar cadeiras aqui na frente. Mas eu queria que você aquietasse teu coração e que você me desse um pouquinho da tua atenção agora, por favor. Queridos, eu estou na expectativa de tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Tudo aquilo que Deus já começou a fazer, desde a abertura, as nossas crianças adorando ao Senhor, esse louvor maravilhoso, essa presença gostosa de Deus. E eu quero compartilhar algo do meu coração para vocês, vocês e o Espírito Santo e mais nada. Amém. Eu tinha algo preparado, queridos, há muito tempo já para essa Páscoa, com muitos versículos, com muito embasamento, muita coisa. Pode deixar acesa a luz? Apagaram aí? E ontem, queridos, ontem Deus começou a ministrar algo. O pastor acordou de manhã, me mandou uma palavra que o Rodolfo ministrou, queridos, e aquilo entrou no meu coração, e eu não conseguia desde então pensar em outra coisa, imaginar outra coisa, e eu peguei tudo aquilo que eu tinha, eu deixei, e eu estou aqui para liberar tudo aquilo que o Senhor vem queimando desde ontem no meu coração, e eu quero muito que você esteja atento a isso, amém? Por favor, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Eu vou ler aqui com você. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar o próximo.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Versículo 14, por favor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Versículo: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 31 na NTLH. Vou ler os últimos dois. Jesus continuou, dizendo para Pedro: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença, o alvará, para pôr vocês à prova. Queridos, vocês está no plural. Todos vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Amém. Feche seus olhos. Pai, que a tua graça, o mover do teu Espírito, fluir da unção que há no nome de Jesus, no poder da palavra viva e eficaz, a palavra que liberta. Pai, que esta revelação, assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, que o teu Espírito toque nos corações que estão aqui, nos que estão em casa. Pai, um dia tão especial, um dia que o Senhor trouxe, Pai, tanta gente, um dia que tem tantos conectados conosco. Pai, que a verdade da tua palavra possa transformar o nosso entendimento, produzir em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer. Repreenda, ó Pai, todo ladrão de semente, o roubador. Pai, que o Senhor faça, Pai, um muro de fogo em volta de cada um, em volta dessa igreja, em volta dos lares. Pai, que a tua glória, que o mover do teu Espírito, que os teus anjos, Pai, apenas isso, tenha, Pai, a liberdade, o direito de passear, de trabalhar, de se manifestar em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, é uma história muito comum, que nós já falamos tanto, que você conhece tanto, mas eu quero trazer essa história e quero de tarefa que você leia depois os evangelhos que contam sobre isso. Eu usei o Lucas, mas tem Mateus, tem Marcos, tem João, todos eles, cada um fala um pedaço. Mas conta Jesus no dia de hoje, como se fosse Jesus pedindo para Pedro e João preparar a Páscoa, porque Jesus está ansioso, ele está assim, com uma expectativa de celebrar a Páscoa com aqueles que são fiéis, com aqueles que estavam com ele durante os 3 anos de caminhada, e Jesus estava na sua última Páscoa. Jesus sabia que naquela noite ele seria traído, e ele seria morto, e ele estava naquela angústia, mas com o desejo de celebrar a Páscoa, e então ele o faz. Ele pede para preparar aquela Páscoa, e Jesus senta na mesa com todos os seus apóstolos, os seus discípulos. E eu quero, queridos, trazer isso para a nossa vida, para o nosso nome, para a nossa igreja. A Bíblia, ela é uma Bíblia viva, e tudo aquilo que é aplicado aos apóstolos, à igreja da época, também é aplicado a nós, às nossas vidas, à nossa casa, à nossa família, amém?
Amém? Então, queridos, eu quero falar sobre a vida de Pedro, mas eu quero que Pedro hoje chama o seu nome. Eu quero que você troque o nome de Pedro pelo teu nome. E eu quero trocar o nome de Pedro pela nossa igreja, a igreja Yami. Então é uma palavra direcionada para nós no dia de hoje. Amém, queridos? E Jesus está ali, então ele senta, e ele começa uma discussão de quem é maior, e Jesus começa a falar, falou assim, o maior é o que serve, eu vim e eu estou servindo vocês, então vocês também devem fazer igual. E a hora que ele começa a celebrar, que ele começa a participar daquele momento tão precioso, a última Páscoa, no momento de festa, ele começa a comer e ele fala assim, porém tem um traidor no nosso meio. E eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando os discípulos comendo, celebrando, e aquele momento de alegria, e de repente o mestre solta isso. E eu acho que a feição deles, na hora já não é tão boa. Tipo, cara, nós estamos 3 anos com ele andando, um de nós. E Pedro, querido, Pedro é fantástico, Pedro é demais. Vocês sabem o tanto que eu sou fã, talvez por isso que tenha ministrado tanto ao meu coração. Pedro naquela hora, ele se sente, fala, cara, pode ser todo mundo, mas eu não sou. Eu amo esse Jesus, eu abandonei meu barco, eu abandonei minhas redes, eu abandonei tudo, eu tenho vivido com Ele, eu não sei os outros, mas eu tenho tranquilidade. E nessa hora os discípulos perguntam, mas quem que é? E aí Jesus fala assim, aquele que come com a mão e pega um bocado e põe na sua boca. E nessa hora Judas fala assim, sou eu. E Jesus aponta para ele e fala, você está dizendo. Queridos, e Pedro tem aquele sentimento de amar, de que tem uma fé constante. Então Jesus em seguida fala assim, Simão, Simão, Pedro, tipo assim, cara, se você soubesse, você não está enxergando, mas se você pudesse enxergar, e eu preciso te falar, Simão, que Satanás, ele já ganhou um alvará, ele já tem uma permissão, que o meu pai já deu permissão para peneirar todos vocês, não era só Pedro, era vocês, eram aqueles que estavam à mesa, eram os discípulos, eram os apóstolos, e já tinha permissão, ele estava informando, falou assim, ó, Satanás já tem essa permissão de provar o teu coração, a fé de vocês, quem vocês são, ele vai peneirar vocês como trigo, mas, eu orei por você, Murilo, Yamir, João, Pedro, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não se esgote, e tu quando te converteres, e na outra versão, que eu gosto muito também, que fala assim, e você quando voltar para mim, quando tu te tornares para mim, fortaleça os teus irmãos. Amém? Foi isso que nós lemos, sim ou não, queridos? Uau! Presta atenção. Numa mesa, numa ceia, numa Páscoa, num momento de celebração, Jesus solta algo assim tão difícil para Pedro, falando algo sobre uma guerra, sobre ser peneirado, mas que Jesus tinha orado por ele, clamado pela vida dele. Agora deixa eu te trazer algumas coisas. Por que Jesus precisou falar que Judas, que tinha um traidor ali na mesa? Por que Jesus precisou falar para Pedro que Satanás iria peneirar, que as coisas não eram do jeito que ele estava achando que era, que ele estava achando que ele era muito bom? Queridos, você conhece o final da história? Pedro negou Jesus, Pedro traiu Jesus 3 vezes.
Todos os apóstolos abandonaram. Na hora que Jesus morreu, cada um voltou para sua casa. Uns voltaram com Pedro para pescar, o resto abandonou. Mas só ficou um com o nome de realmente traidor, que é Judas. Sendo que Pedro também traiu, sendo que os outros todos abandonaram Jesus. Nenhum. Jesus já havia falado: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, é importante que isso aconteça. Eles já tinham esse entendimento, mas quando aconteceu, todo mundo abandonou, todo mundo traiu, todo mundo se afastou. Mas Judas é o traidor. E eu vou te falar por quê, queridos. Isso começou a mexer comigo, e eu quero que o Espírito comece a ministrar dentro do seu coração tudo isso. Porque Judas foi o único que parou no seu erro, que parou na sua queda. Eu creio que se Judas tivesse entendido aquilo que Jesus falou, Jesus já estava alertando. Se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse orado: Senhor, realmente eu errei, eu fui traíra, eu cobicei aquelas 30 moedas de prata, me perdoa. Queridos, talvez Judas não teria o final que teve. Talvez os discípulos não precisariam tirar sorte para colocar Matias no lugar dele. Talvez Judas estaria lá até hoje, mas Judas, ele parou no lugar da sua queda. Mas Jesus orou para Pedro, porque Jesus já sabia, e falou o seguinte: Pedro, Satanás vai peneirar vocês, e a mim já está liberado, não tem como, isso já é a coisa que aconteceu. Satanás, ele vai provar, ele vai testar vocês. Todos nós somos provados diante da santidade do Senhor. Mas presta atenção, eu roguei, eu orei por vocês, para que a fé de vocês não esgote, para que a fé de vocês não termine. Ou seja, a minha oração por vocês é que por mais provações, por mais tentações, sempre vai ter um restinho de fé, para que você possa tornar para mim. Queridos, é muito gostoso quando alguém ora. Você vê um pastor de fora, você vê um homem ungido, você fala: pastor, ora por mim. Hoje eu recebi mensagem: pastor, no final do culto você pode orar por mim. Sabe, a gente gosta que outras pessoas oram. Por quê? Porque a gente acredita que essa pessoa tem uma condição espiritual de orar, e a oração dela pode mover o céu a nosso favor. E não tem nada errado nisso. Você só não pode ser viciado nisso. Mas não tem problema você pedir para alguém orar. Agora você imagina aquele que vive, aquele que venceu a morte, ele orar por cada um de nós, queridos. E ele fala assim: ó, você pode passar por luta, você pode passar por guerra, mas a minha oração é que por mais triunfo, por mais guerra que você tenha passado, por mais queda que você tenha tido, eu vou deixar um restinho de fé no teu coração, para que você possa tornar a voltar para mim. Amém, queridos? Queridos, Pedro é demais, porque quando Pedro recebe isso, essa notícia, que Jesus falou isso, Pedro responde. Pedro fala assim: Senhor, estou pronto. Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Senhor, onde o Senhor for, eu vou também. Eu sei, eu vivi todo esse tempo. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me trair 3 vezes. Querido, Jesus já sabia, Jesus já havia anunciado, Jesus já tinha falado que tinha orado por ele. Muito bem, Jesus sai dali, daquela mesa de Páscoa, daquela ceia gostosa, daquele momento hoje, como se fosse hoje, e pensa para os judeus a importância disso. E ele fala: vamos orar comigo. E Jesus, ele vai orar e chama Pedro, Tiago, João, e eles vão orar com ele. E naquela hora, eles dormem. E Jesus começa a orar uma vez e clamar, porque Jesus teria que passar tudo aquilo, querido. Jesus estava aflito, Jesus estava angustiado, Jesus estava celebrando a Páscoa, mas ele sabia que em pouco tempo ele seria morto, que ele seria crucificado. Então ele estava com aquela dor, aquela tribulação, e ele pede aquela oração, e eles não conseguem ficar acordados. E Jesus vai uma vez, acorda, e de novo Jesus vai orar pela segunda vez, e de novo ele dorme.
E pela terceira vez Jesus vai lá e eles de novo estão dormindo. Porque, queridos, aquilo que Jesus teria que passar, Ele teria que passar sozinho. Não tem intercessor no mundo que poderia interceder por aquilo que Jesus estava passando naquele momento. E Jesus, pela terceira vez, Ele está angustiado. E Ele fala: acorda, levanta, porque o traidor está chegando. E a hora que eles vem Judas com um monte de soldado. E Pedro levanta. E Pedro está com Jesus. E, queridos, e Pedro, ele vai para a oração armado, com a espada. Queridos, Pedro é Pedro. Jesus chegou para ele e falou assim: ó, presta atenção, Pedro, eu preciso lavar os teus pés. E Pedro falou assim: de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar. Mas vamos entender, queridos, talvez eu e você tivéssemos a mesma postura. Pedro estava falando o seguinte: Senhor, o Senhor é muito para lavar meu pé. Quem sou eu? Eu não sou digno para o Senhor lavar meu pé. Eu não posso deixar, eu não posso aceitar. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro já vai para o outro lado: Senhor, não lava só meu pé não, mas já lava eu inteiro. Já lava da cabeça ao pé. Jesus chega para ele e falou assim: ó, quem que vocês acham que eu sou? Na verdade, quem que estão falando que eu sou? Ah, uns falam que você é João Batista, outros falam que o senhor é Elias. E vocês, quem que vocês falam que eu sou? Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: uau, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Foi o Espírito do Senhor que está sobre você, sobre essa igreja. Mas eu vou te falar um negócio, Pedro, eu preciso morrer, mas eu vou ressuscitar. E o mesmo Pedro fala assim: o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, só se for por cima do meu cadáver. E eu não vou deixar. Por que que Pedro fala isso, querido? Porque Pedro amava Jesus, porque Pedro queria proteger Jesus, porque Pedro não queria deixar que nada acontecesse com o Mestre. Mas a hora que Pedro fala isso, Jesus com discernimento fala assim: Satanás, sai dele. E presta atenção, Pedro foi chamado de Satanás pelo Mestre e continuou na igreja. Eu achei isso fantástico. Porque quantas vezes a gente recebe uma coisinha e a gente fala: cara, não, me desrespeitou. Sabe, Jesus chamou ele de Satanás e ele falou assim: amém, aleluia, glória a Deus, vamos continuar firme. Estou aqui do teu lado, eu não te abro mão, mesmo o Senhor me chamando disso, não tem importância. Sabe, Pedro tinha, queridos, um amor, Pedro tinha um temor, Pedro queria acertar, Pedro queria estar com ele, era algo verdadeiro. Quando chegou o povo, Jesus estava indo lá no Getsemane, que chegou Judas, deu um beijinho. A hora que ele viu o pessoal vindo, ele arrancou a espada e deu-lhe uma pancada na orelha de Malco. O que Pedro está querendo fazer, queridos? Não vai pegar ele não. Estamos juntos, Senhor. Eu não te abandono. Eu falei que eu não ia te abandonar. Eu estou com você, eu vou te proteger. Agora, traz para mim, traz para você. Quantas vezes esse Pedro não somos nós? Que a gente vai armado para o culto. E a gente vai armado e começa a machucar pessoas que vêm, que não tem o pensamento que você tem. E Jesus tem que ir lá e curar essas feridas. E Jesus não tem só que falar para você, mas tem que curar a ferida que a igreja às vezes machucou outras pessoas que não têm o entendimento que nós temos. Esse era Pedro. E Jesus vai, cura Malco. E os soldados levam Jesus. E quando os soldados levam Jesus, todo mundo espalha. Todo mundo fica com medo, todo mundo foge. Mas quem que estava junto? Pedro. Pedro vai lá, que diz o texto, que ele entra dentro da casa do sumo sacerdote e senta na fogueira, junto com os soldados. E eu imagino que ele está ali junto com os soldados, sentado naquela fogueira, naquela roda,
pensando, o que eu posso fazer? Meu mestre foi preso, foi capturado, eu não posso deixar, o que eu vou fazer, meu Deus? E quando ele está ali junto com o soldado, querido, macho, os outros tinham fugido, mas Pedro estava lá, na roda, junto com o inimigo, de espião. Aí chega um empregado e fala, cara, você estava com ele. Não, nem conheço. Outro cara, não, eu te vi, você fala como ele. Não conheço. E pela terceira vez, cara, você é um deles, eu juro que eu nunca vi esse cara. E então o galo canta. E queridos, e quando o galo canta, eu imagino Jesus olhando para Pedro, para mim e para você. Não com olho de condenação. Aquilo para Pedro era morte. Aquilo na hora Pedro caiu em si. Diz o texto que ele chorou amargamente. Diz o texto que ele não sabia o que ele fez. Por quê? Queridos, para quem não ama Jesus, quando a gente erra, tudo bem, não acontece nada. Mas quem está tentando viver uma vida com Jesus, quando você sabe que você pisa na bola, queridos, aquilo dói, aquilo te machuca, aquilo produz algo em você que você fica com vergonha, que você não sabe o que você faz. Você fala, não é possível que eu fui capaz de fazer isso, não é possível de novo que aconteceu isso comigo. Mas sabe o que Jesus faz, querido? Jesus olha para Pedro, fala assim, ele não fala, tá, queridos? Se nós estamos aqui. Mas eu imagino ele olhando e falando assim, Pedro, eu já sabia, mas eu orei por você, para que sobre fé o suficiente para você tornar a mim. Eu orei por você, para que mesmo diante dessa queda, mesmo diante dessa luta, mesmo diante dessa decepção que você está vivendo, tenha força, sobre algum combustível para você um dia tornar a voltar para mim. E queridos, eu imagino a dor de Pedro, e ali para mim Pedro, diz o texto, eu posso imaginar, sabe, queridos, aí eu viajo, que Pedro se acaba, e Pedro ele quer voltar a pescar. E aí você sabe, Jesus é crucificado, cada discípulo vai para um canto, 2 vão para Emaús, Pedro leva 7 com ele para pescar. E enfim. Mas agora Pedro está num barco, fazendo aquilo que ele fazia, voltando às práticas que ele já havia deixado. E queridos, eu posso imaginar que ele pescou a noite inteira, mas eu acho que devia estar um silêncio naquele barco. Eu acho que devia estar uma tristeza naquele barco. Eu acho que o pensamento é, cara, a gente gostava disso, isso aqui era o que dava prazer, isso aqui era a nossa alegria, isso aqui era a nossa motivação, mas agora parece que não tem mais graça, parece que não tem mais sentido eu estar aqui, parece que falta alguma coisa, não tenho porquê eu estar nesse lugar de novo, eu estou tentando, mas nada me preenche. E quantas vezes é assim, queridos, aquele fogo que já queimou dentro de nós, que você buscou, que você fez, que você orou, que você falou, não, vou ficar firme, e de repente por uma decepção, por um erro, por uma queda, por um abandono, você desanima, você acha que não tem jeito, você afasta da tua fé, você se acha indigno, você acha não merecedor, você acha que não tem força o suficiente, mas o Rei dos Reis falou assim, ó, eu roguei por cada um de vocês, para que a fé de vocês não desfaleça, e quando você tiver esse restinho de força, você vai voltar para mim, e aquela fé que tu era pequena, vai ser tão grande, que você vai fortalecer aqueles que estão à tua volta. E aí de novo a história se repete. E eles olham e tem um homem na praia.
Mas agora esse homem não é mais um simples homem, não é mais um simples profeta, não é alguém que não é conhecido, não é um cordeiro, agora é um leão, um Cristo ressurreto, agora é aquele que venceu, agora é aquele que sabe e tem poder para todas as coisas. E ele chega, e eles têm a pesca maravilhosa, e eles vão para a praia, e faz aquela rodinha em volta de Jesus, do mestre. E eu imagino Pedro. E Jesus fala: Pedro, e aí? Tu me amas? E eu já falei sobre isso, e o texto no original que Jesus usa, a palavra é ágape. Pedro, tu me ágape, que é um amor sacrificial, um amor de Deus. Pedro, tu me ágape. E a resposta de Pedro: Senhor, eu te quero bem, o eu te filéu, a resposta de amor, a palavra usada, eu te amo. Na nossa tradução é: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Na palavra original, a palavra que Jesus usa é: Pedro, tu me ágape. E Pedro responde: Senhor, eu te filéu, que é eu te quero bem. E Jesus olha para ele e fala assim: tudo bem, apacenta minhas ovelhas. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro fala: Senhor, você sabe, eu te filéu, eu te quero bem. E na terceira vez Jesus fala: Pedro, você me quer bem, você me filéu. Jesus rebaixa o nível de amor, a quantidade do amor. E aí diz o texto que Pedro se entristece, porque ele fala: Senhor, eu achei que minha fé fosse forte. Senhor, eu achei que o meu amor fosse inabalável. Eu achei que aquilo que eu sentia pelo Senhor fosse suficiente para eu nunca fazer aquilo que eu fiz. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e o que eu tenho para te oferecer é esse amor. E Jesus olha para ele e fala: tudo bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala: por que você agora, Pedro? Quando você era jovem, você se cingia e você iria para onde você queria. Mas quando você for velho, outros te cingirão e você não vai para onde você quer. E isso estava falando a respeito da morte que Pedro haveria de ter. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: Pedro, eu conheço teu coração, eu conheço o amor que você tem. Eu sei que esse amor pode crescer. Eu sei que agora você não entende, agora o que você tem é isso, mas eu quero simplesmente que você só não pare, que você não faça só como Judas, que diante do erro você estacione e acabe tudo. Não, você tem uma fé ainda, um restinho de fé que pode fazer você a tornar a ser quem você foi nascido para ser. Então só continua, só caminha, não pare, mesmo diante das circunstâncias difíceis, você continue prosseguindo, porque esse amor que você tem hoje, ainda você vai ver, vai crescer, e você vai ver um dia que essa vergonha que você teve hoje de não me confessar diante dos homens, você vai confessar eu diante dos fariseus. 3.000 num dia será convertido pela tua boca. Você vai apanhar por amor de mim. Pedro, você vai me amar tanto que a hora que você for morrer, você vai falar assim: ó, eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Eu quero que a minha cruz seja de cabeça para baixo, porque ele é muito maior que eu. É um amor que você vai estar disposto a dar tudo por mim, Pedro. Só não pare, só continue, porque eu orei por você. Eu orei por você, Yamir. E eu tenho um restinho de fé no teu coração, porque eu conto com você. E vocês, quando tornarem a voltar para mim, vocês vão ver que a fé que vocês terão será muito maior, será muito melhor, a ponto de fortalecer outros irmãos que vocês têm.
Amém, queridos? Queridos, isso mexeu muito no meu coração. E eu quero também compartilhar algo. Rodolfo contou essa história de Pedro. E na verdade isso é Bíblia. Se você vê, eu falei a descrição do capítulo um pouquinho mais para frente. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, de algo meu, que eu nunca falei aqui nesse púlpito. Eu, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso, porque eu sempre fui muito resguardado por Deus, privilegiado por Deus. Eu não tenho uma história de mundo, eu não tenho uma história, um testemunho de transformação de pecado muito grande. Eu sempre nasci, eu nasci num berço evangélico, com pais. Então minha história de fora da igreja é muito pequena. E às vezes eu via aqueles testemunhos, eu já fiz isso. E hoje Deus me transformou, eu falo, glória a Deus, eu não tenho nada desse testemunho para falar. Mas isso, queridos, eu sempre me fez sentir, não só privilegiado, mas uma pessoa com uma fé inabalável, com um amor inabalável, com um coração inabalável. Eu sempre me achei bom diante de Deus. Presta atenção, não bom de melhor do que outras pessoas, não bom de melhor do que alguém, não, isso para mim sempre foi muito claro, porque tudo que Deus fez na minha vida, eu vejo muito a mão dele, e eu aprendi muito cedo que maior é o que serve. Então eu não tenho de verdade essa dificuldade, desse entendimento. Mas eu falo de me sentir bom de, Senhor, o Senhor sabe que meu coração é fiel ao Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe. E queridos, há não sei quanto, 3 anos, 4 anos, em janeiro de 2018, janeiro de 2019, não lembro qual dos anos, sou ruim para ano. Eu fiz uma cirurgia no meu joelho, e parece que, eu lembro por causa da cirurgia, não tem nada a ver com a cirurgia, mas virou uma chave na minha vida, de alguns sentimentos que em 44 anos eu nunca tive. De Deus começar a mostrar a minha fragilidade, de Deus começar a mostrar que eu não sou tão bom assim, que minha fé não é tão grande assim, que eu não sou tão santo assim. Sabe, queridos, isso começou a mexer tanto comigo, porque como eu nasci na igreja e sempre aconselhando pessoas e sempre com emocional, queridos, eu sempre tive um emocional para mim inabalável. Eu falava assim, eu estou pronto para ouvir qualquer coisa, de qualquer jeito, estou pronto para qualquer situação. E na verdade parece que Deus chegou e falou assim, ah é? E começou alguns sentimentos em mim, queridos, que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Não é nada de pecado, nada. Simplesmente, depois, logo que começou, que eu tive isso, começou a pandemia. E a pandemia começou a me trazer algumas inseguranças que eu achei que eu não tivesse. Nunca tive medo de morrer, mas eu tinha um medo de ficar longe da minha casa, da minha família. O que seria das minhas filhas? E eu falava, Deus, mas ela antes de ser minhas, elas são do Senhor, e eu não posso mudar isso. Mas aquilo parecia que era maior do que eu. E eu comecei a entrar, queridos, numa crise, eu mesmo, com Deus. Porque eu, como pastor, a hora que eu tinha que fortalecer, eu falava, como que eu vou fortalecer se eu não estou me sentindo tão forte? Como que eu vou trazer esperança se eu não estou me sentindo tão motivado? Como que eu vou ser essa luz se eu não estou me sentindo tanta luz assim? Todos nós, queridos, todos nós seremos peneirados, e nós passaremos por um teste de fé,
de amor, de convicções, para ver se tua fé realmente é isso que você sente, igual Pedro achou que era. E muito bem, graças a Deus, já há um tempo, Deus já vem ministrando muito sobre isso comigo, e eu tenho esse entendimento, e eu comecei a buscar essas respostas, e na verdade, eu entendi que não tem nada a ver com a nossa força, não tem nada a ver com o nosso amor, não tem nada a ver com a nossa vida, com aquilo que nós já vivemos ou deixamos de viver. Tem a ver com a graça e a misericórdia e a força dele sobre nós. O Rodolfo termina falando de uma parábola que eu achei muito legal. Ele fala do publicano e do fariseu. E ele diz o seguinte: que tinha um fariseu que ele vinha aqui na frente da igreja. Parábola bíblica, tá, querido? Ele só citou. E a parábola que o fariseu era o religioso, era o que se considerava santo, era o que se considerava bom, era o que se considerava forte. E ele levantava a sua voz e fazia uma oração bonita: Senhor, obrigado por quem eu sou, porque eu não sou tão pecador igual esses. Obrigado porque eu sou dizimista, porque eu sou santo, porque eu não falto dos cultos, porque isso, porque aquilo. E aí tinha um publicano lá no fundo da igreja, que a hora que ele iria orar, Jesus citando isso, querido, ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça, e a oração dele é: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sou nada, eu preciso, eu dependo da tua graça, porque tudo vem do Senhor, nada é de mim, tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, eu não tenho nada de bom a oferecer. Sabe, essa semana nós colocamos um videozinho no Reels sobre isso. Um cara aí falou assim: cara, mano, velho, eu cheguei para Jesus e o que eu tinha para oferecer para ele era só meus pecados. E ele disse sim, ele aceitou, cara. E me quis, e me transformou. E era só isso que eu tinha para dar para ele, eu não tinha mais nada de bom. E isso chama-se Páscoa. Isso chama-se o que nós estamos celebrando nessa noite. Um amor por mim e por você, incondicional, que mesmo sem a gente merecer, Ele ainda orou por você e falou assim: ó, tem um restinho de fé que eu vou deixar aí dentro desse coração. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está me buscando hoje. Para que você possa voltar para mim. Para que você possa voltar para mim e fortalecer muitos outros irmãos. Amém? Fique de pé. Queria orar com você. Queridos, abaixe sua cabeça. Hoje é um dia de festa, de celebração. É um dia de Páscoa. Um dia que é um marco. Queridos, tem que ser um marco. Tem que ser celebrado, tem que ser festejado, porque é a maior obra que alguém poderia fazer. E esse Jesus veio e fez por mim e por você, por amor a cada um de nós. Um amor de um Deus que deu o seu Filho. Uma vitória que tem que ser celebrada. Uma vitória que tem que ser comemorada. Mas o meu apelo para você nessa noite é para você que talvez tenha se sentido como esse publicano, que talvez esteja longe, que talvez tenha falhado, assim como Pedro falhou, que talvez tenha desviado, que talvez tenha se desmotivado, que talvez tenha abandonado, que talvez aquela chama que está queimando, ou que já queimou um dia, hoje parece que já não queima mais. Sabe, querido, e você tentou voltar a fazer tudo aquilo que você voltava,
Você tentou fumar o teu baseado, você tentou fazer a tua rodinha, você tentou ir para a festa, você tentou pegar aquela mulher, você tentou pegar aquele homem, mas parece que não é a mesma coisa, não adianta. Sabe, por mais que você tente, você fala, cara, isso me dava tanto prazer, isso me preenchia, mas hoje isso não me preenche mais. Hoje isso não faz parte de mim. É porque tem um Salvador, tem um Redentor, tem alguém que um dia falou assim, ó, eu vou orar por você, para que fique um restinho de fé, para que a tua fé não desfaleça, para que quando você estiver nesse momento difícil, nesse momento de queda, nesse momento de desânimo, haja força para você não desistir, haja força para você continuar, haja força para você caminhar e vir até a mim de novo. E essa é a minha oração. Talvez Deus te trouxe aqui para te reativar. Você que entende, você que tem essa posição, sabe, querido, você que se sente como esse, Senhor, eu sou como esse publicano, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para o meu coração, eu não sou digno, mas eu preciso do Senhor, o Senhor é minha força. Eu quero orar com você. Se tem alguém, eu queria, queridos, eu sei que nós estamos em muita gente, mas eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu queria que realmente hoje fosse um dia marcante na sua vida, um dia de retorno. Tem alguém, queridos? Vem aqui, você que considera, você que acha, você que entendeu isso, essa palavra que tem queimado no teu coração. Queridos, eu sei que Deus mudou tudo aquilo que eu tinha para falar, porque Ele tinha que entregar isso para você, Ele tinha que entregar isso para a igreja. E eu creio, queridos, como eu creio, que tem corações aí ardendo, queimando, porque tem uma fé que ainda não acabou, e que entende que Jesus quer você para mais perto. E eu quero que você tenha coragem de vir aqui até mim. Tem alguém? Vem aqui que nós temos pouco tempo. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Queridos, os líderes, fiquem atentos, por favor, ok? Tem mais gente, queridos? Eu sei que Deus tem feito algo maravilhoso. Se tem alguém, vem aqui, vem que dá tempo. Vem que Deus está te chamando. Eu sei que Deus tem muito. Eu sei que hoje é um dia de transformação. Eu sei que hoje é um dia de renovo. Eu sei que é um dia que hoje o Senhor deixou um restinho de fé, porque Ele te chama de novo, porque Ele quer você de novo. Eu sei porque Ele nunca abriu mão de você, porque quando você ficar firme, você vai fortalecer outros. E aí você pode falar, mas eu tenho pouco amor. E Ele fala, não tem problema, só fica firme, porque um dia você vai ver aonde eu vou te levar, aonde eu vou caminhar com você. Esse nome é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Queridos, talvez você nunca aceitou Jesus, talvez você nunca declarou Jesus. Se você quiser vir, vem aqui também. Querido, talvez você estava longe, desviado mesmo, e você quer reconciliar com Jesus. Vem para cá. Hoje é dia de Páscoa, hoje é celebração de festa. Hoje Deus quer marcar um encontro novo com você. Hoje Deus quer traçar uma nova história. Hoje Deus quer tirar, querido, todo esse peso, todo esse fardo, tudo isso que você carrega, e falar assim, entrega para mim, entrega esse cansaço para mim, entrega esse fardo para mim, e toma o meu que é leve, que é manso, que é suave, o meu que não pesa. Deixa eu carregar isso para você. Maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome
estão aqui na frente. Eu sei que vocês já estão recebendo oração. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando. Eu sei que tem algo poderoso. Eu sei que o coração de vocês estão fervendo, mas eu quero que vocês façam uma declaração comigo, por favor. Eu quero que vocês declarem assim: Senhor Jesus, nesta noite, nesse dia de Páscoa, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu entendo, e eu sei que o Senhor orou por mim, que o Senhor intercedeu por mim. E tem um restinho de fé, e tem um pouquinho de fé aqui dentro, no meu coração, que me fez vir até aqui, que me fez voltar para o Senhor. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero te entregar nessa noite, para que o Senhor possa ser a minha verdade, para que o Senhor possa ser a minha vida, para que o Senhor possa ser a minha Páscoa. Eu te aceito, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. E eu quero, a partir de hoje, viver uma nova história, uma nova vida com o Senhor. Me ajude, que o meu amor possa crescer e que eu possa fortalecer muitos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Oh! Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Pode sentar, queridos. Eu queria chamar a liderança para vir aqui. Nós temos uma ceia. Eu quero continuar nesse momento. Proclama a tua glória. Os líderes, por favor. Querido, fica de pé, não senta não, vai, já ficou muito, vamos cantar. Esse é o Senhor. Hoje pra sempre. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Escute, querido. Eu quero fazer algo acreditando naquilo que você é, naquilo que você carrega e na tua fé. Eu normalmente, vocês que vêm aqui, vocês sabem disso, eu não costumo participar da ceia com todo mundo. Mas, querido, se você está aqui no dia de Páscoa, buscando a presença de Deus, querendo Deus, eu quero declarar que tem fé suficiente no teu coração para Jesus poder transformar a sua vida e a sua história. E eu queria que todos vocês, claro, se você quiser, participasse da ceia de Páscoa hoje, mas com o entendimento, querido, sabendo aquilo que você está fazendo, sabendo por que você está celebrando. Lucas 22, versículo 19, por favor. Sabendo, o mesmo texto, queridos. Jesus, ele está à mesa com os discípulos, ele diz assim, 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória, em lembrança de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. O que é isso, queridos? Paulo fala para cada um examinar a si mesmo.
Eu não posso olhar para o seu coração, eu não sei a intenção do seu coração, mas eu sei que tem um Jesus que te ama, que te trouxe aqui, que orou por você, que tem fé suficiente para transformar, querido, a tua vida, a tua casa, a tua família. E eu queria que num ato de fé, querido, com o entendimento de que Jesus morreu por amor a você, que Ele pagou um preço para te dar a vida, para te dar a salvação, que você celebrasse isso em memória dEle, sabendo que Ele é o único que pode te salvar. Agora, claro que você tem que ter o teu caminhar, o teu esforço, você tem que ter a tua busca, e é isso que eu oro, para que Ele seja essa força, esse entendimento, para que você viva algo novo, que 2022 seja algo novo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós oramos pelo cálice, pelo pão, consagramos os elementos da ceia, Pai, que seja vida de Deus no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode servir, queridos, aqueles que quiserem participar, ok? Se você não quiser, cada um examine-se a si mesmo, seja réu, mas é um ótimo momento para você pedir perdão, para você colocar a sua vida em ordem. A morte venceste. Pega o pão, o cálice e não toma, não coma, ok? Só segure, por favor. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Alguém, quem não recebeu, levante a mão aí, querido, se estiver faltando. Ó, o pessoal que está servindo, quem está de mão erguida, por favor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso Todo mundo esse servido? nome é, o nome Falta alguém aí? de Jesus. Não. O pão, tem alguém de pão aqui em cima, por favor? Aqui em cima. Amém, queridos? Glória a Deus. Segura isso aí na sua mão. Queridos,
Queridos, Jesus estava na mesa no dia de Páscoa, celebrando o que eu e você estamos celebrando hoje, amém? Queridos, e Jesus estava na expectativa, Jesus estava ansioso. Diz o texto que Jesus queria, falou: Pedro, João, vai lá e prepara, porque eu estou querendo fazer isso com vocês. E queridos, eu posso imaginar que Ele está querendo fazer isso hoje comigo e com você, com a sua casa. Eu sei que isso aqui é vida de Deus para você. O que é isso, pastor? Queridos, é um pão e um suco de uva. Mas isso representa para nós a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus falou assim: ó, quando vocês comerem, vocês vão fazer isso em memória, lembrando do sacrifício. Então, queridos, comer o pão é você lembrar que Jesus morreu no seu lugar. O preço que eu tinha que pagar, Ele pagou. O preço que você tinha que pagar, Ele pagou. Então nós comemos isso lembrando, de coração grato, sabendo que Ele é o nosso Salvador. Amém? Levante seu pão, assim. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo pão, que representa o corpo que foi dado por nós. Pai, há 2022 anos atrás, o Senhor morreu no nosso lugar. Pai, e o Senhor é tão vivo, é tão vivo, é tão real, que move nos nossos corações, que ainda continua operando milagres, fazendo maravilhas, transformando nosso caráter, mudando, Pai, as nossas emoções, tratando as nossas feridas, Senhor. E Pai, minha oração é que a Tua igreja, aquela que o Senhor quer preparar para a volta do Senhor, Pai, que essa igreja, Pai, ao comer este pão, Pai, que seja o sustento, que seja a força, que seja, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que não seja simplesmente um pedaço de pão. Pai, nós sabemos disso, Pai, em memória do Senhor, mas que seja um sustento, Pai, da nossa fé, da nossa caminhada, para que a gente possa continuar a caminhar, a não desistir, mas a perseverar, porque nós sabemos que somente no Senhor há um caminho de vida. Em nome de Jesus, coma do pão, queridos. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e Ele disse: esse é o meu sangue, que vai ser derramado por vocês, para remissão. O sangue representa vida. O sangue no corpo representa vida, querido. Se o sangue não estiver bombeado para qualquer parte do corpo, necrose. Qualquer parte do nosso corpo, a menor que seja, que você acha que não tem importância, se não tiver sangue, morre. Por isso que a Bíblia fala que nós somos um corpo. E por isso que a Bíblia fala que nós precisamos do sangue do Cordeiro, porque sem Ele nós também não somos nada. E assim como um corpo tem muitas partes e todas elas são importantes, assim é um corpo da igreja. Todos nós somos importantes, querido. Você é importante no corpo de Cristo. Você não é desprezível, você não é qualquer um, você não é só mais um, não. Você é uma pessoa essencial, escolhida, importante, que Deus amou e escolheu. E o sangue de Cristo, representado por esse suco de uva, que perdoa os nossos pecados, que nos justifica. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Amém? Toma o cálice, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Declare, queridos. Agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Ressuscitou, Senhor. O Senhor está vivo, Pai. És invencível, Não tem outro. inigualável,
pouquinho, queridos. Agora que o culto está começando, aguenta aí. Queridos, na verdade eu quero que você sente um minuto, porque nós vamos ter uma ministração poderosa. E eu quero que você continue focado, ok? Tem algo de Deus ainda para nós. Tenha um pouquinho de paciência. Hoje é um culto especial, mas as meninas têm algo profético de Deus, algo forte que nós vamos receber nessa noite, em nome de Jesus, amém? Dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Ei. Queridos, passa essas bexigas rapidinho. Se cada um puder segurar uma, faz filinha aí, ó, vai passando. Tenta esparramar isso rápido, sem levantar muito. Se você pegou uma, segure-se, passa para frente. Segura aí, segura. Quanto mais gente com a bexiga, melhor. Queridos, você pode se colocar de pé, por favor? Queridos, é muito forte, nós estamos encerrando, mas nós vamos terminar com essas bexigas. A palavra que o Senhor ministrou conosco no dia de Páscoa, e aquilo que Deus deu, pastora Ana, sobre a dança, tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo como nação brasileira nesse período, amém, queridos? Esse ano é um ano extremamente importante para a nossa nação, extremamente importante para os princípios, e nós como igreja, nós somos chamados, levantados, para sermos uma igreja que ora, que intercede, que batalha, que dá comida, que peça perdão, que se arrependa. 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Nós como igreja brasileira, igreja verde e amarela de uma nação que ama o Senhor, nós temos que orar. Esse ano é um ano importante. Terça-feira eu estou indo para Brasília, junto com não sei quantas pessoas. Nós vamos estar num dos maiores ajuntamentos cristãos, lá em Brasília, em 3 dias de oração, intercessão, guerra, clamor, a terra clama, o Brasil clama, a igreja clama, para que o céu desça sobre o Brasil. Amém, queridos? Nós temos esse papel de orar. E eu queria que você, que tem uma bexiga, que você levantasse. Eu vou orar, e na hora que eu falar amém, todos nós vamos estourar nosso balão, selando essa oração, esse compromisso com o nosso Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar como igreja, como noiva, a nação brasileira diante do Senhor. Pai, nós sabemos da importância desse ano, um ano de guerra, um ano de, Pai, política, um ano onde tem muita corrupção, um ano onde vão ter briga de poderes, de altares, onde vão ter guerras de princípios. Pai, mas nós como igreja brasileira, nós oramos para que a Tua vontade se estabeleça sobre a nossa nação. Pai, nós como igreja queremos pedir perdão, Pai, pelos pecados do Brasil, Pai, por tantas falhas, por tanta corrupção. Pai, nós como igreja brasileira queremos, Pai, em nome de Jesus, clamar o sangue de Jesus sobre o Brasil, sobre a nação. Pai, que o Senhor seja o alimento dessa nação. Pai, nós oramos que o Teu reino venha e se manifeste sobre o Brasil. Nós cremos que num dia tão importante, de homens e mulheres juntos, unidos, a Tua palavra fala que onde 2 ou mais estiverem, Pai, nós estamos em muito mais do que isso. O Senhor estaria ali, e aquilo que nós ligássemos na terra, o Senhor ligaria no céu. Então nós estamos ligando como noiva, como igreja, Pai, plantada nessa terra, em nome de Jesus, que o solo brasileiro, que a nação brasileira, que o povo brasileiro é um povo que serve e teme ao Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus dessa nação, que tem um altar nesta nação, e esse altar se chama Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da vida, aquele que morreu e tem todo o
poder e autoridade. Pai, nós como patriotas, nós como, Pai, povo brasileiro, nós reivindicamos, clamamos, ó Pai, que a glória do Senhor, que o agir do Senhor, que a manifestação do Senhor, mas que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre o nosso país, sobre a nação, sobre todos aqueles homens que se levantarão esse ano, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor escolha, Pai, que o Senhor vá à frente, que o Senhor conduza, que o Senhor dê sabedoria à tua noiva, à tua igreja, e Pai, e que todo principado, todo plano do inferno seja destronado, seja caído, seja destruído, porque tem uma igreja viva, tem uma igreja triunfante, tem uma igreja sobre qual porta do inferno não vai prevalecer. É a tua promessa e nós cremos nisso, Pai. Então, em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa nação brasileira, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Amém, queridos, glória a Deus. Escute, já para eu encerrar. Queridos, nós temos uma função como igreja, de orar pela nossa nação. E eu queria que você levasse isso a sério, que você orasse esse ano pela tua nação, orasse pela igreja, orasse pelo avivamento, que você possa viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Queridos, que essa palavra de hoje possa entrar no teu coração, que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem. As meninas não, a equipe de oração, porque tem homens e mulheres, estão aí? Eu queria que vocês viessem à frente, por favor. Nós já estamos encerrando. Queridos, nós temos alguns recados, temos culto quinta-feira, nós temos o culto sábado dos jovens, temos escola bíblica domingo de manhã. Você que talvez esteja nos visitando, quero te convidar a você buscar mais esse Deus. Você é muito bem-vindo nesse lugar, que você possa realmente sentir à vontade aqui, que Deus possa abençoar você, a sua casa, aqueles que estão conectados conosco. Deus abençoe muito cada casa, onde essa palavra for, que a presença do Senhor esteja junto em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto tão gostoso, pela Tua presença, obrigado pelas crianças, por todos aqueles que trabalharam, por cada colaborador, aqueles dos bastidores que não aparecem, Senhor, mas que a Tua bênção, a Tua recompensa esteja sobre todos aqueles que têm, Pai, servido o Teu reino, a Tua obra, Pai, não tem medido esforço para estar aqui, ajudando, contribuindo, ofertando, trabalhando, naquilo que eles sabem fazer. Obrigado por cada equipe, Pai, obrigado pelas crianças, pelo louvor, pela palavra, obrigado pela dança, obrigado por cada família, casa que, Pai, vieram até aqui, que viveram, que receberam, Pai, essa porção gostosa que o Senhor derramou sobre nós. Que tenhamos, ó Pai, uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a presença gloriosa, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com toda a sua casa, hoje por todo sempre. Amém. Amém. Nós temos, só para terminar, tá, querido? Uma lembrança para as crianças, ok? As crianças, então, até 11 anos, até 12